No vídeo de hoje eu te trago a Clermont, em um condomínio considerado boutique, muito similar ao que nós vimos no nosso último vídeo de domingo. E o que é interessante desse condomínio é que ele tem poucas plantas e uma delas é essa aqui, que é uma casa térrea, com 3 vagas de garagem. Esta aqui foi construída com 3 quartos, um escritório e mais uma sala de jogos. Você vai adorar essa planta. Então você vai ver que a casa é muito larga, tá? Começa por este ambiente aqui. Eu entro, tenho esse pequeno hall e o meu corredor, você já consegue entender a largura por aqui, tá? Então quando eu coloco os meus pés dentro da casa, eu posso ambientar aqui com uma decoração mais acolhedora, né? Algo diferente. E eu tenho 2 quartos e o meu banheiro está bem neste comprimento de parede. Por quê? Porque eu tenho um Jack and Jill na entrada da casa. E o que essa construtora oferece são 2 linhas de casas. Neste condomínio, ela está oferecendo a linha Portfólio, onde você pode escolher todos os acabamentos que você está vendo. Ou seja, você pode ir a um design studio. Esse quarto é o primeiro quarto da casa, extremamente amplo e, claro, você está vendo que eu tenho 2 janelas naquela posição, que é a frente da casa, e mais uma na lateral. Normalmente as construtoras não colocam essa janela lateral, mas aqui você consegue perceber o quanto de luminosidade essa janela traz. Alguns pontos importantes. A casa você está vendo com portas mais altas, que dá essa ar de mais sofisticação, ela fica maior. Até porque, por ser uma casa térrea, e eu ter um pé direito alto, se eu coloco umas portas mais baixas, ela fica estranha. E agora a gente entra no Jack and Jill. Lembra que eu comento de uma parede que eu poderia colocar um aparador do outro lado? É onde estão as 2 pias. Então, olha só, tem uma bancada longa. Aqui já tem upgrades de acabamento, né? Tanto os metais quanto o formato da pia. Eles colocaram apenas uma gaveta, certamente no Design Studio talvez você conseguisse colocar mais gavetas aqui. E o que acontece? Eu adoro essa composição porque ele me traz flexibilidade. Eu tenho esta porta que me dá privacidade tanto para o banho, né, quanto para o toalete, tá? Então, o outro integrante da família consegue usar as pias e o banheiro está desocupado, fica livre. E mais um linen closet muito grande atrás desta porta aqui. Bom, continuei andando, entro no próximo quarto. Muito largo, porque aqui a posição, né, da disposição, na verdade, dos móveis inverteu. Então, eles estão usando toda a largura da parede, que é ótimo, porque você consegue perceber que as 2 mesas de cabeceira são maiores, né? São quase que 2 cômodas. Eu tô rindo porque é a segunda vez nos últimos 10 dias que eu tô vendo cúpulas de abajur, ovais, na verdade, que eu nunca tinha visto, não era tão comum, agora já virou uma tendência, eu acho. Bom, e eu vou ter nessa posição mais um walk-in closet. Então, a sensação que dá é que esse quarto é um pouco maior do que aquele. Ele é um pouco mais escuro, porque aqui eu tenho apenas uma janela, mas assim mesmo ele continua com uma boa luminosidade. Saímos, né? Entramos por aquela porta, saímos por essa, ok? Então, Jack and Jill aqui na entrada, excelente. E o que é bacana, porque foi super inteligente. Eles recuaram a parede, fazendo com que eu consiga ambientar essa área. Fica bem bonito, tá? Então, a gente continua. Eu vou ter um corredor aqui à minha direita e depois eu já tenho o meu escritório. E o que eu gostei nessa planta? É essa área que nós vamos visitar agora. A planta te oferece uma opção estrutural que eu vou te explicar daqui a pouquinho. Bom, cheguei nesse corredor, você viu que eu dei 2 passos. Aqui, meu acesso a 3 vagas de garagem. Eu tenho uma drop area aqui, então eu já tenho um armário e uma bancada. Mais um linen closet, excelente. Eu fico pensando porque assim,
o fator de ter 3 vagas de garagem, todos esses armários, é uma casa ampla, tá? Então, agora, eu nesta posição poderia continuar para minha sala de jogos ou entrar na lavanderia. Eu vou te mostrar a lavanderia, que são upgrades os armários, certamente, tá? Mas eu tenho minha máquina de lavar e secar nesta parede. Na parede do outro lado, eu vou ter tanto a minha entrada de toda a parte de lógica, que tá aqui, agora vocês entendem, ó, roteador, internet e tudo mais, e a utility sink, tá? E eu comentei já em algum vídeo anterior, eu lembro disso, que se você tem a possibilidade de colocar na hora da escolha da planta, faça, porque posteriormente é um desafio, ou muitas vezes você não consegue adaptar, não por causa da água, mas sim por causa do esgoto. Da lavanderia, tem o armário do ar-condicionado, aqui eu tenho um lavabo, e eu chego nesta área que é a opção de plantas que você tem, tá? A construtora optou por deixar a casa com 3 quartos, mais essa área aqui. Olha só, você tem a possibilidade de fazer isso, essa bancada com mais armários, por quê? A construtora decorou como uma sala de jogos, vamos jogar bilhar aqui, essa era... Na minha época era bilhar, né? Pool table. E eu tenho a opção, certamente, de colocar uma TV aqui. Eu já não usaria essa mesa e sim ambientaria como a minha sala de televisão, mais intimista, escura, micro-ondas para pipoca, enfim, né? A gente está super bem servido nesse ambiente. Porém, qual que é a mudança? Quando nós chegarmos na suíte principal, aqui é uma alteração que pode ocorrer. Eu posso continuar tendo uma sala nesta posição um pouco menor e um quarto, eu consigo criar um outro quarto, mas você vai ver o tamanho da suíte principal. Então, voltando pelo corredor, chegamos novamente no hall, tá? O que eu tenho aqui agora? O meu escritório. Eu amei porque a maioria das construtoras tem deixado essa opção na hora de fazer a casa modelo aberta. E aqui eu consigo materializar para você o que é esse ambiente fechado. Até o ruído do ar-condicionado, que eu não sei se você estava conseguindo ouvir, agora sumiu. Então eu tenho um escritório, não perco a minha luminosidade vindo aqui dos fundos da casa, né, da sala de estar, porque essas portas de vidro mantêm a claridade e eu tenho um ambiente amplo, super agradável de trabalho, né, e com toda a privacidade. Saindo do escritório, nós vamos em direção a esse ambiente que se abre, tá? Eu gosto porque ele você consegue ter uma visão meio que 360 aqui. Sala de estar ampla, agradável, pé direito alto, clara, porque eu tenho as 2 janelas laterais e eu tenho toda a minha parede do fundo com portas de vidro de correr. Perfeito. Aí eu chego na minha cozinha, aonde eles já fizeram todos os upgrades, então colocaram a Gourmet Kitchen, é um condomínio a gás, olha só, tem o fogão a gás, colocaram a coifa e os meus armários altos. Excelente, excelente, eu tenho 3 bancadas, mas certamente caberiam 4. Da cozinha, a gente tem a sala de jantar. Pontos importantes, novamente, 2 janelas, mais 2 folhas de porta de correr para o meu lanai, e eu tenho esse recuo aqui que é providencial. Por que eu falo isso? Porque como a construtora decorou, você consegue colocar um aparador e te serve de apoio para a mesa de jantar. O que eu gosto? Lembra que eu sempre comento desse pequeno intervalo que as construtoras
tem feito para dar essa sensação de eu estou mudando de ambiente, principalmente porque eu estou entrando na suíte principal, tá? Como é uma casa térrea, acaba que é inevitável que a casa esteja interligada ao coração, né, o ambiente que é o coração da casa, que é a cozinha. Então, esse pequeno intervalozinho ali me deixa o meu cérebro, opa, eu vou entrar em um outro ambiente. Acho que você deve estar vendo uma visão geral aqui, como é bacana esse ambiente. Por quê? Esse pedaço que você vai ver daqui para cá, que a gente chama de sitting area, é um adicional. Então, isso é um opcional. É um opcional estrutural. Você pode escolher ou não. A construtora escolheu. Eu tenho a suíte grande, uma cama king, mesas de cabeceiras generosas, mais um recuo aqui que eu consigo colocar novamente uma dresser de repente bem longa, e eu vou me dirigindo ao banheiro dessa suíte, tá? O que acontece aqui? Você tem algumas opções de box, então eu tenho esse super shower, que é nada mais é do que eu ter a ducha lá e mais essa o rain shower, que a gente chama, que é essa ducha de cima, tá? Eu tenho a opção de construir o box e uma freestand tub, e eu tenho mais uma opção. Lembra que eu falei, olha, eu estava lá naquela sala que eu usaria como o meu home theater, a minha sala de TV? A construtora tem uma opção de reconfigurar uma parte desse banheiro com o quarto, diminuindo ele um pouco e transformando essa posição aqui num quarto com mais um banheiro. O que acontece? Acontece que esta casa se transforma numa casa com 2 suítes, mais o Jack and Jill lá na frente, mais essa última suíte que eu acabei de mencionar para você, ela se transforma num in-law suite. Isso é muito comum, é uma tendência que a gente começa a perceber no mercado americano, porque eu tenho multigerações vivendo juntos. Tá? Nessa opção, quando eu transformo, redimensiono aqui essa área, eu vou ter um quarto, ou um closet, um walk-in closet menor, mais o banheiro com chuveiro, e aquela sala de televisão se transforma na sala de estar dos in-laws. E tem mais uma característica, você consegue fazer uma porta para a saída, uma saída separada da casa, tá? O que isso é interessante? Porque é uma cultura, né, extremamente independente. Por mais que as pessoas vão viver embaixo do mesmo teto, não necessariamente elas vão, entre aspas, ou interferir ou obrigatoriamente ter que estar a todo momento juntas. Então, principalmente para quem tem um pouco mais de idade, que está fazendo um downsize, ela tem essa sensação de que eu não estou interferindo no cotidiano da família. Isso é super bacana, tá? E aqui dentro desse condomínio são 3 plantas que oferecem esta configuração. Agora vamos conversar sobre as informações técnicas. O nome dessa planta se chama Darius. Ela tem 2.870 pés quadrados, que são aproximadamente 260 metros quadrados de área de ar-condicionado. Então, como eu comentei, você pode escolher ter essa sitting area ou não. Isso são upgrades de ordem estrutural. Eu posso escolher ter a cozinha gourmet ou não, que são os fornos, né, um em cima do outro, ali o micro-ondas e o forno elétrico. Eu posso escolher fazer esse recuo do dining room, ali onde eu comentei da gente ter um aparador maior para servir de apoio. Eu posso escolher ter a in-law suite, tá? Então tudo isso vai modificando a característica da casa, porém ela não aumenta muito mais de tamanho, tá? O tamanho máximo que ela fica são esses 2.870 pés, com 3 vagas de garagem, o que é excelente, ok? Bom, o que vai acontecer aqui? Todos os terrenos, invariavelmente, se você escolher uma das plantas térreas ou de 2 andares, tá? A construtora subdividiu todos os lotes do mesmo tamanho.
o que é excelente. Por quê? Porque eles têm 75 pés de frente por 125 de fundo. Por que eu falo que isso é excelente? Porque ele é um lote mais profundo. Todas as casas térreas ocupam uma maior área do terreno. E quando eu tenho um lote padrão, eu não tenho espaço numa casa térrea para construir uma piscina. Aqui nesse condomínio, todos os terrenos, sendo casas térreas ou não, existe a possibilidade de você construir uma piscina. Só são 51 casas. Então, não vai haver clubhouse, não vai haver uma piscina do condomínio, tá? É um condomínio que não oferece amenities, mas é uma característica que também vem sendo criada, tá? Eu tenho um monte de condomínios recentemente sendo criados resort style, com todos os amenities, mas também existe o outro oposto que eu entendo. Por quê? Porque há famílias que querem toda essa infraestrutura e há famílias que preferem não. Então vai ter para ambos os gostos, tá? Que mais? Taxa de condomínio, $234 por mês, com internet e cable incluído, tá? Então, é esse, e você não tem amenities e você não tem siriri. Nesse momento, a construtora está com 3 quick move-ins. Ela oferece alguns incentivos que eu divido com você quando você conversar comigo, só pelo fator de que, depende do momento que você vir conversar comigo, esses incentivos mudaram ou não. E se você gostou desta casa, tem interesse em saber mais aonde estou localizada dentro de Clermont e quais são as outras plantas disponíveis com seus valores, entre em contato comigo por WhatsApp, por e-mail ou por telefone. E eu te vejo no próximo vídeo.